The milionário barbeiro chora ao ver a mendiga negra salvar sua filha num acidente emocionante. O sol se punha em São Paulo, lançando raios dourados sobre a luxuosa barbearia de Lucas, um renomado barbeiro que conquistou fama e fortuna. As cadeiras eram de couro macio, as paredes exibiam quadros de estilos icônicos e a música suave preenchia o ar. Mas por trás desse cenário glamouroso, Lucas lutava contra fantasmas de um passado de pobreza que o atormentava em seus sonhos. Sonhos onde ele ainda era aquele menino que não tinha nada, apenas uma lâmina na mão e esperança no coração. Naquele dia, ao olhar através da janela, uma sombra escura o atravessou. Sua filha, Clara, agora quase adolescente, saía com um grupo de amigos duvidosos. Ele sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. A preocupação crescia e o desejo de protegê-la o levava a abordagens desajeitadas. "Clara, por que você está com eles?" perguntava. Mas suas palavras pareciam ecoar em vão. Enquanto isso, as ruas da cidade eram testemunhas de vidas diferentes. Dona Rosa, uma mendiga negra que vagava pelas calçadas, possuía um dom inédito. Ela conseguia prever desastres. Num dia nublado, enquanto lutava para se proteger do vento, notou algo estranho. Seu coração acelerou. "Aquela menina, ela está em perigo", gritou ela, ao ver Clara se aproximar de um carro desgovernado. Sem pensar duas vezes, Dona Rosa correu, ultrapassando todas as barreiras sociais que a segregavam. À medida que os dois mundos se cruzavam, Lucas mal tinha ideia de que aquela mulher, que buscava abrigo nas calçadas, guardava um segredo profundo. Em sua infância, Dona Rosa foi a mãe que ele acreditou ter perdido, mas a vida o afastou dela, e a lembrança foi escondida sob camadas de dor. E agora, enquanto a tragédia se aproximava com passos firmes, a verdade iminente pairava no ar. O acidente estava prestes a acontecer. Clara estava distraída, rindo e conversando, sem perceber o carro acelerando em sua direção. "Clara, cuidado!" gritou Lucas, mas sua voz foi abafada pela multidão. O tempo parecia desacelerar enquanto Dona Rosa, na agonia de seus instintos, saltava na frente da garota. O impacto era iminente. A adrenalina pulsava como um tambor. No instante em que vê sua filha em perigo, algo dentro de Lucas se rompe. Ele se lembrou de sua infância, da dor e da luta. Ser rico não o deixava seguro. E a verdade era que a vulnerabilidade o assombrava. Agora, sem saber se Dona Rosa era salvadora ou uma lembrança do que perdera, Lucas se viu em uma escolha angustiante: manter o conforto ou buscar o amor verdadeiro que nunca soube que precisava. Enquanto Clara era salva em um ato heróico, a incerteza pairava sobre Lucas. Com o coração aos pulos, ele ficou paralisado. O que ele realmente valorizava. A sombra do passado se aproximava, e a revelação, tão próxima quanto suas escolhas, o deixava inquieto. O que ele faria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas estava paralisado, a cena se desenvolveu. O impacto ainda não havia ocorrido.
mas o grito de Dona Rosa ecoava em seus ouvidos. Finalmente, Clara olhou para a direção do carro, o pânico estampado em seu rosto. Um instante de desespero. Dona Rosa se lançou na frente da garota com um impulso que desafiava as probabilidades. A multidão se dividiu em um mar de rostos espantados, urras de surpresa e pavor misturando-se ao barulho do tráfego. O carro, que deveria passar, freou, mas a força era incontrolável. A colisão era certa e o ar parecia cortar como uma lâmina. Então, um estrondo. O barulho atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele gritou, "Não!", mas seu grito foi abafado pelo grito coletivo da multidão. Um coro de horror crescendo em intensidade, e tudo se tornou um borrão. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem, a visão se estreitando. Ele só conseguia pensar no que poderia perder. Quando a poeira assentou e o caos se acalmou, Lucas correu até o ponto de impacto, coração acelerado. Dona Rosa estava estendida no chão. Clara, com os olhos arregalados, observando em estado de choque. Dona Rosa, Lucas chamou, quase implorando. Ele se agachou ao lado da mulher, que respirava pesadamente. Dona Rosa não se moveu. Por favor, ele murmurou, sua voz trêmula. O sangue começou a manchar o chão. Senhor. A multidão formou um círculo. Olhares perplexos trocavam palavras murmuradas, algo pesado no ar. Mas o que aconteceu a seguir arrepiou Lucas até a alma. Dona Rosa, com uma mão firme, levantou-se um pouco. Seus olhos fixaram-se diretamente nos de Lucas, e num fio de voz ela disse, "Você não sabe quem eu realmente sou." A afirmação pairou no ar, carregada de significado. Clara, que ainda estava atordoada, virou-se para o pai, olhos questionadores. Antes que Lucas pudesse responder, uma mão forte parou ao lado dele. Era um policial, mas não era qualquer policial. "Lucas", disse o homem, um conhecido do passado, "é melhor você se afastar. Fique calmo." O homem olhou para Dona Rosa, ainda no chão. O rosto de Lucas estava pálido. "Por que você a conhecia?" Clara perguntou, e a fala dela foi um estrondo, quebrando a tensão. Lucas hesitava, procurando palavras. Ele não sabia se deveria revelar a memória que ardia em seu peito. A história que se desenrolava diante dele era maior do que ele poderia imaginar. O policial começou a questionar Dona Rosa, mas Lucas ficou paralisado novamente. As palavras de Dona Rosa reverberavam em sua mente. "Você não sabe. E nisso mesmo, o que ela não é só uma mendiga." Alguém gritou. E em meio ao tumulto, um velho com cara enrugada, que estava entre os espectadores, gritou, "Ela é a verdadeira mãe do Lucas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos pararam. Todos encararam. Os olhos de Lucas se arregalaram e Clara levou a mão à boca, chocada. O mundo ao redor deles desmoronou em um instante. Os segredos, as mentiras que foram enterradas numa neblina do passado, agora começavam a emergir. "Não pode ser", Lucas sussurrou, o nó na garganta doendo mais do que nunca. Ele olhou para Dona Rosa, que o encarava com uma mistura de saudade e dor. O que ele acreditava saber era uma fração da verdade. E enquanto a revelação causava ondas de choque em seu coração, sua mente estava agitada. Quem era realmente Dona Rosa? O que mais ele não sabia? O peso da verdade estava prestes a esmagá-lo. E naquele instante, a vida de Lucas estava prestes a mudar para sempre. Os olhares estavam fixos em Lucas e na revelação estonteante. O tempo parecia ter parado.
O peso das palavras do velho ecoava em sua mente. Ela é a verdadeira mãe do Lucas. E a multidão silenciou, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. O coração de Lucas disparava. Clara estava paralisada, tentando processar tudo. Suas pequenas mãos tremiam. Dona Rosa, ferida no chão, olhava nos olhos de Lucas, e algo no fundo daquela dor lhe dizia que ele precisava lembrar. Uma memória antiga, enterrada sob as ruínas de um passado esquecido, começava a ressurgir. Como você pôde? Lucas murmurou, a incredulidade pintando seu rosto. A vida estava prestes a desmoronar mais uma vez. Ele se lembrava dos dias em que a mãe desapareceu, da dor de uma criança que não entendia por que alguém amado simplesmente partiu. Não, isso não podia ser verdade. Não naquele instante. Não quando Clara estava ali, sob seu olhar. Dona Rosa moveu a cabeça, ainda em agonia. Lucas, você precisa saber a verdade. Sua voz estava fraca, mas havia uma pressão em seu olhar. Cuidado! Gritou um bom samaritano, que se aproximava com um extintor. Chamem uma ambulância. O caos reinava, mas a verdade parecia mais dolorosa do que qualquer ferida física. A multidão começava a se agitar novamente, mas Lucas não conseguia desviar o olhar de Dona Rosa. Você me deixou. A frase escapuliu dos lábios dele. Um eco de dor e raiva. Clara tremeu, seu olhar alternando entre o pai e a mulher caída. As palavras ainda pairavam no ar, como um machado prestes a descer. Fui forçada a ir, Dona Rosa afirmou, a voz quase inaudível. Eu fui ameaçada. Não pude ficar, mas sempre procurei. Procurou? Você nos abandonou, gritou Lucas, o desespero tomando conta dele. Abandonou a mim e a minha mãe. O ar estava espesso, a multidão relutante em se mover. Antes que Dona Rosa pudesse responder, uma sirene ecoou ao longe, crescendo em intensidade. O caos aumentava e, de repente, uma fenda se abriu no cenário. Um homem de terno escuro atravessou a multidão, seus olhos frios fixos em Dona Rosa. Ele parecia determinado, suas feições impassíveis. É hora de resolver isso, ele disse, a voz carregada de autoridade. Lucas sentiu um arrepio. Quem era aquele homem? Algo nele não parecia certo. Dona Rosa levantou-se um pouco, evitando a dor, e o homem a encarou. Você não tinha que ter voltado, disse ele, e a tensão aumentou. Acordos foram feitos. Lucas trocou olhares com Clara. Acordos? Que acordos? O homem puxou um objeto do bolso. Era uma fotografia antiga. Ele a mostrou, e Lucas sentiu o mundo girar. Na imagem, uma mamãe radiante, e ao seu lado, uma criança. O menino era ele. Mas o que não fazia sentido era a mulher do lado da mãe. Era outra mulher, igual a Dona Rosa. A mesma expressão, o mesmo olhar. Não é só você que tem um passado, Lucas, o homem disse, com um sorriso sutil que deixava tudo ainda mais obscuro. Sua história está entrelaçada na verdade que você nunca conheceu. O ar estava pesado e uma nova sombra pairava sobre eles. O sangue de Lucas esfriou. O que ele pensava que sabia estava desmoronando. Uma reviravolta chocante se apresentava, e agora ele precisava enfrentar não apenas o segredo sobre Dona Rosa, mas toda uma teia de mentiras que poderia mudar tudo. Quem era aquele homem? Que acordos foram feitos? E como isso afetaria Clara? Enquanto a sirene se aproximava, a realidade de seu passado se tornava um labirinto sem saída.
Lucas olhou para Dona Rosa, e ela parecia mais uma estranha do que nunca. O passado não só voltara, mas estava prestes a arrancar dele tudo o que ele acreditava. E o tempo estava se esgotando. A tensão no ar era palpável. Lucas estava paralisado, bem diante daquela revelação insana. A verdadeira mãe do Lucas. As palavras ecoavam em sua mente, como um sino de alerta. Ele olhou para Dona Rosa, que ainda respirava com dificuldade, e seu coração disparava. Clara estava em choque. Suas pequenas mãos tremiam. Ela parecia não entender como tudo aquilo era possível. O homem de terno preto observava tudo com um olhar frio. Lucas sentiu um arrepio na espinha. "Quem é você?" ele gritou, sua voz quebrando. A multidão murmurava. As vozes se misturavam em um coro de curiosidade e condenação. "Não envolva a garota nisso", respondeu o homem. Ele se aproximou de Dona Rosa, e Lucas simplesmente não podia entender. A sua vida estava se transformando em um pesadelo. Dona Rosa olhou nos olhos de Lucas, uma dor profunda, refletida nas suas pupilas. "Eu não quis. Eu só queria proteger você." Mas a frase dela foi interrompida por um som agudo. Um grito. Um grito que vinha da direção da multidão. Lucas virou a cabeça e, com horror, viu alguém desmaiar. Era um homem, bem vestido, que estava nas proximidades. O pânico tomou conta da cena. O policial começou a correr em direção a ele, e o caos começou a se espalhar, como um incêndio descontrolado. "Chame uma ambulância", alguém gritou. Mas no meio daquele desespero, Dona Rosa pareceu se aproximar de Lucas. Ela se esforçou de novo. "É bom te ver de mais uma pessoa. É tudo por causa de um pacto." Sua voz era um sussurro, mas a gravidade das suas palavras fez os cabelos de Lucas se eriçarem. "Um pacto que eu fiz para te manter seguro." Nesse momento, Clara interrompeu, seu olhar confuso. "Pacto? Que pacto, pai? O que está acontecendo?" O rosto dela era uma mistura de medo e perplexidade. As pessoas olhavam, cada vez mais intrigadas, como se fizessem parte de um show. Todos queriam respostas. O homem de terno respirou fundo, e Lucas sentia uma sombra sobre si. Ele soltou a foto antiga que tinha em mãos. "Era para ser simples, mas você não seguiu as regras, Dona Rosa. E agora, tudo mudou." Ele se virou para os presentes. "Ele tem o direito de saber. A verdade o libertará, ou o destruirá." A declaração ressoou como uma bomba. O rosto de Lucas se contorceu em confusão. "Libertar do quê? Como você se atreve?" Sua voz era um misto de indignação e fragilidade. Dona Rosa começou a chorar. "Amor, eu fiz o que podia para te proteger, mas não consegui." O olhar de Lucas, que inicialmente estava cheio de raiva, começou a se transformar em desespero. "Quem era você?" Lucas perguntou mais uma vez, sua voz falhando. O homem olhou para ele com um sorriso quase sarcástico. "Vamos lá, Lucas. É hora de saber de onde você realmente veio." Com um gesto, ele virou a foto para que todos pudessem ver. A imagem era uma verdadeira revelação. Uma mulher ao lado de Dona Rosa, em pé, olhando para a câmera com um sorriso que congelou Lucas. O semblante dela era uma cópia exata do seu. Uma onda de choque percorreu a multidão. "Ela é sua irmã?" O velho do canto gritou, interrompendo o silêncio. O rosto de todos se virou para Lucas. Agora, a sua história parecia ainda mais complexa e cheia de segredos. Clara estava pálida. O coração de Lucas disparou. "Minha irmã? Mas como?" A imagem dançava diante dos seus olhos, desafiando toda a lógica. Ele balançou a cabeça, tentando processar as informações, enquanto a sirene da ambulância se aproximava.
seu som agudo misturando-se às vozes confusas em sua mente. O que mais não sei? Ele gritou, a ansiedade crescendo a cada instante. O homem de terno, ali, dominando a situação, tinha as cartas na mão. A verdade, em um vislumbre, começava a se revelar. Mas Lucas sentia que a resposta ao mistério ainda estava longe. A dor, a confusão, tudo se entrelaçava, criando um emaranhado que parecia aprisioná-lo. E enquanto a cena se desenrolava, diante dos olhos da multidão frenética, um eco de algo maior pairava no ar, prestes a explodir. Quem realmente era Lucas? E o que mais aguardava nas sombras, esperando para ser revelado? A resposta poderia os destruir ou unir. O tempo estava se esgotando. O coração de Lucas pulsava, e a revelação sacudia seu mundo. Ela é minha irmã? A confusão era um turbilhão em sua mente. Clara, ainda com as mãos trêmulas, arregalou os olhos, enquanto a multidão se aglomerava, esperando por respostas, como se uma cena de filme estivesse prestes a desdobrar. Dona Rosa, ferida no chão, olhou para Lucas com um misto de dor e expectativa. Lucas, por favor, a verdade é mais complicada do que você imagina. Sua voz, fraca e cheia de emoção, cortava o ar pesado. A sirene da ambulância soava cada vez mais perto, mas tudo parecia distante. A multidão murmurava e trocava olhares, cada um tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O homem de terno manteve-se estático, olhando para Lucas enquanto o caos aumentava. Ele se oria projetando uma sombra de autoridade. É hora de você saber de tudo, Lucas. A tensão crescia, e algo na forma como ele falava fazia o sangue de Lucas gelar. O que aconteceu no passado não foi um acidente. Foi uma escolha, um pacto. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Um pacto? Clara perguntou, seus olhos se alternando entre o homem e Dona Rosa. Que pacto? Com isso, o homem começou a revelar a história. Mas antes que as palavras saíssem de seus lábios, uma nova figura surgiu do nada. Uma mulher, com cabelos longos e negros, atravessou a multidão como um relâmpago. Seu olhar era aflito, e a urgência em seus passos gritou mais que qualquer coisa. "Parem!" ela exclamou. E o barulho da sirene pareceu desvanecer por um instante. Lucas virou-se para encará-la. "Quem é você?" A incredulidade misturava-se com a curiosidade. O que mais ele não sabia? Com um hálito ofegante, a mulher, que parecia ter uns 30 anos, se aproximou. "Sou Isabela", disse ela, a voz tremendo. "Eu sou a verdadeira mãe da Clara." As palavras dela atingiram a todos como uma bomba. O silêncio se fez, e uma onda de espanto tomou conta do ambiente. O homem de terno ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Você, o que você está dizendo?" Lucas questionou, a incredulidade crescendo dentro dele. Clara olhou para Lucas, e os olhos dela mostravam a mistura de confusão e medo que ele também sentia. "Eu fugia de um problema sério." Isabela começou, tremendo. "Fui forçada a me separar de Clara. E Dona Rosa, ela me ajudou. Ela sempre esteve presente, mesmo que de longe." Um murmúrio se espalhou pela multidão. Era praticamente o furacão de reações. As pessoas começavam a sussurrar, comentar, cada um tentando entender essa nova reviravolta. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Então, tudo isso não passa de uma grande mentira? Não é uma mentira. É uma verdade dolorosa. Você e Clara estão ligados por muito mais do que imaginam, Isabela afirmou,
A emoção em sua voz era palpável. Dona Rosa, no chão, lutava para se levantar. Eu sempre soube que deveria protegê-los, mas o passado não é fácil de carregar. As palavras dela foram contidas, dolorosas. O peso do segredo a mantivera em silêncio por tanto tempo. Então você é minha irmã, e eu nem sabia. Clara começou a chorar, lágrimas escorrendo. O que deveria ser um reencontro cheio de alegria, agora era uma tempestade de mágoas. Lucas estava constrangido. Não conseguia entender onde colocava a cabeça. Mas neste momento, de revelações e emoções, o homem de terno, que observava tudo, finalmente fez um movimento. Podemos resolver isso de uma maneira mais direta, disse ele, com um sorriso enigmático. Ou você aceita a verdade, ou enfrentamos as consequências. Ele se virou para a multidão, agora inquieta, sussurrando sobre o que havia de mais obscuro daquela história. O que matava escondido por trás dessa teia de segredos? O que o homem sabia? O olhar de Lucas penetrava cada rosto na multidão, buscando respostas, mas tudo o que via eram rostos confusos e preocupados. O ar estava pesado. A verdade ainda não tinha chegado completamente. E a cada batida do coração, ele sentia que estava prestes a perder tudo novamente. Isabela olhou para Lucas com um olhar suplicante. Precisamos contar a história antes que seja tarde demais. A urgência estava estampada em seu rosto. E enquanto a sirene se aproximava, Lucas percebeu que o tempo se esgotava. O que havia no passado? O que ele realmente teria que enfrentar? Ele encarou Dona Rosa e Isabela, ambas esperando por sua resposta. O que fazer com toda essa nova realidade? A vida que conhecia estava prestes a desmoronar novamente, e o futuro era uma interrogação na escuridão. A tensão no ar era palpável. Lucas estava prestes a desmoronar sob o peso de tantas verdades. A verdadeira mãe da Clara? As palavras de Isabela ecoavam em sua mente, misturando-se ao caos ao seu redor. Ele sentiu a pressão do olhar dos outros, aquele mar de rostos buscando respostas, prontos para julgar. A sirene se aproximava, mas tudo parecia distante. Mesmo assim, uma parte de Lucas estava em chamas. Lucas, você precisa ouvir a verdade, insistiu Isabela. Seu olhar penetrante, como se tentasse alcançar sua alma. Ele estava paralisado, confuso. Dona Rosa, no chão, lutava para se erguer, e a dor a deixava pálida. Eu não queria que você soubesse assim. Antes que ele pudesse responder, um homem do nada avançou, erguendo-se como uma sombra. Ele tinha um semblante ameaçador e olhos que irradiavam desconfiança. Chega! Não podemos deixar isso ir longe demais. Sua voz soou como um trovão, entre os murmúrios da multidão. Lucas, você tem que saber de uma vez. Os olhares se fixaram nele, e um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Quem é você? Ele perguntou, a raiva começando a subir, misturada com medo. O que você sabe sobre mim? O homem de terno escuro piscou, como se estivesse aguardando esse momento. Eu sou apenas um mensageiro, mas a verdade vai doer. Ele puxou uma pasta de sua jaqueta e a abriu, revelando fotos antigas, amareladas, que mostravam Lucas ainda garoto. Ele não compreendeu. São você e seu pai, e sua mãe, logo após seu nascimento. O homem olhou de Lucas para Clara e então para Dona Rosa. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo tempo, como se o mundo ao redor estivesse congelado. Dona Rosa nunca foi sua verdadeira mãe, mesmo que tenha sido sua protetora. O sangue de Lucas ferveu. Como assim? Ele gritou. Ela cuidou de mim. Ela é minha mãe. Mas as palavras não eram suficientes.
Algo na voz do homem soava verdadeiro. Você sempre foi parte de um plano maior, Lucas. E Dona Rosa... Ponto. Ela não era quem você pensava. O sorriso no rosto do homem era perturbador. Ela se ofereceu para viver com a culpa do que aconteceu na sua infância. Mas tudo foi muito mais complicado. Dona Rosa começou a chorar, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Lucas, eu fui forçada a fazer escolhas difíceis. Foi para te proteger. Acredite em mim. A palavra proteger parecia uma lâmina afiada em sua boca, e Lucas se sentiu completamente destroçado. A multidão estava em estado de choque. Murmúrios se espalhavam, a confusão permeava o ar. Não é verdade, Clara gritou, sua fragilidade contrastando com a frieza do ambiente. Você está mentindo. O homem não se intimidou. Desculpe, Clara. A sua vida também é um jogo. E você não sabe nem ao menos o que a sua mãe foi forçada a fazer para te manter viva. Suas palavras eram venenosas, e Lucas estava em dúvida sobre tudo. Ele olhou para Clara, buscando no rosto dela alguma pista do que fazer. E então, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor interpelou todos. Uma van preta atravessou a calçada, colidindo com o carro que estava estacionado, como um pesadelo se desdobrando em câmera lenta. O impacto fez o chão tremer, e o som das sirenes agora era sobreposto por gritos de terror. Gente corria. O pânico tomou conta da cena. Cuidado! Lucas gritou, puxando Clara para longe. Mas seus olhos se fixaram naquela van, e algo dentro dele reconheceu a precariedade da vida. Segundos se passaram como horas, e a verdade do que ele acabara de ouvir começou a se derramar na sua mente. O que mais você não me disse? Ele sussurrou para Dona Rosa, enquanto o caos se espalhava. Antes que ela pudesse responder, o homem de terno se virou, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer, e num movimento rápido saiu de cena, desaparecendo na confusão. E com isso, a única coisa que Lucas pôde pensar era no quanto sua vida mudara em um piscar de olhos. O tempo estava se esgotando, e agora, mais do que nunca, ele precisava saber tudo. Uma figura conhecida começou a emergir da fumaça. Era o pai de Lucas, que ele acreditava ter morrido há anos. Com um olhar gélido, ele direcionou-se para a cena, e as peças começaram a se unir. O que ele estava fazendo ali? O que mais esses fragmentos de vidas trancadas em segredos revelariam? A resposta estava mais perto do que ele imaginava. E o mundo ao seu redor estava prestes a mudar de novo. O coração de Lucas pulsava intensamente, enquanto o cenário ao seu redor se desdobrava em um caos absoluto. O impacto da van havia gerado um cenário de desespero. Gritos ecoavam, corpos se moviam apressadamente. Ele olhou para Clara. Seus olhos refletiam um misto de medo e confusão, enquanto Dona Rosa tentava se erguer, ainda com o semblante pálido e os olhos marejados. O homem de terno desaparecera na multidão, as palavras que dissera ainda reverberando em seu cérebro. "Clara, fica perto de mim!" ele gritou, puxando a filha para mais perto. A sirene da ambulância soava como um lamento distante, mas o caos parecia estar crescendo. O que mais ele não sabia? Mais perguntas martelavam em sua mente, enquanto sua vida parecia mudar a cada batida do coração. Então, o inesperado aconteceu. Do meio do pânico, uma figura se destacou. Era um homem. Ao olhar mais de perto, Lucas sentiu seu estômago embrulhar. Era seu pai, mas não era só isso. Ele estava muito diferente do que Lucas se lembrava. Uma presença pesada,
como uma sombra que se aproximava com intenções obscuras. Pai, Lucas não conseguiu conter a incredulidade. O homem que ele acreditava ter perdido para sempre aparecia ali, bem diante dele. O choque passou pela multidão como um choque elétrico. Clara, ao perceber a tensão, se afastou, enquanto Dona Rosa, no chão, olhava com os olhos arregalados, cheia de perguntas sem resposta. Você não deveria estar aqui, Lucas murmurou, a voz manipulada pela confusão e raiva. Você me deixou. Por que voltou agora? Mas o pai não respondeu. Ele se aproximou lentamente, os olhos frios e calculistas. Lucas, precisamos conversar. É urgente. Enquanto ele falava, um novo ar se fazia presente. Mais uma vez, o paulistano se aquietou, absorvendo a cena, cada um com um misto de curiosidade e espanto. Urgente? Após anos, você some e depois aparece em meio a um acidente? Lucas disparou, o tom repleto de desprezo. A raiva pulsava dentro dele, como um veneno fervente. Não é o que parece! O pai rebateu, a voz alta o suficiente para quebrar o silêncio crescente. Eu estava tentando te proteger, Lucas. Sempre estive. Proteger? Proteger de quê? As palavras saíram como um grito solene. Algo dentro de Lucas começou a se desfazer, enquanto percebia que tudo o que acreditava podia ser uma farsa. Ele observou a multidão atenta, os olhares fixos na cena. O homem de terno havia ido embora, mas seus ecos de segredos não se dissipavam. Dona Rosa, ainda no chão, parecia prestes a falar. Você precisa ouvir. Tudo isso tem um motivo. O pacto. O que aconteceu? Disse ela, a dor visível em sua voz. Mas antes que pudesse continuar, uma explosão. Foi como um rugido do céu. Um homem de vestido negro seguiu em direção ao pai de Lucas, com um ataque surpreso. Você está aqui por causa dele? Ele gritou, apontando, a fúria crescendo. O pai de Lucas somente olhou impassível. Acredito que você esteja se passando por quem não é, disse ele, enigmático. E de repente, a atmosfera ficou elétrica. As palavras do homem pareciam pairar sobre todos, envolvendo a cena em um manto de mistério grave. Quem é ele? Clara perguntou, tão confusa quanto Lucas. O homem se virou e esboçou um sorriso que não parecia amigável, enquanto o pai de Lucas se mantinha firme, como se soubesse que algo maior estava prestes a acontecer. Nesse momento, o passado de Lucas, repleto de mentiras e ilusões, começou a desmoronar sobre ele. O velho estava de pé, observando, seus olhos brilhando de um conhecimento secreto. A tensão era palpável, e enquanto vozes murmuravam e a ambulância se aproximava, Lucas percebeu que sua vida estava prestes a ser moldada por verdades que ele jamais poderia imaginar. O que mais estava prestes a ser revelado? Como tudo isso se entrelaçava em algo muito maior? O futuro parecia incerto, um abismo repleto de sombras, e ele não sabia se estava pronto para ver. Lucas estava paralisado. A revelação de que seu pai estava diante dele era um golpe pesado. Ele olhava nos olhos frios do homem e sentia uma mistura de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz tremendo. Clara se afastou lentamente, com medo. Dona Rosa, ainda no chão, parecia tentar encontrar palavras que a salvassem. Parece que você finalmente começou a juntar as peças, filho. O pai de Lucas disse, e a multidão respirou fundo, a expectativa como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas há uma verdade ainda mais profunda. Antes que ele pudesse concluir, um som ensurdecedor cortou o ar. A van preta que havia colidido
havia começado a pegar fogo, chamas dançando rapidamente pelas janelas quebradas. Um grito de horror ecoou na multidão, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. O cheiro de fumaça preencheu o ar, e Lucas sentiu seu coração acelerar. "Clara, fica perto de mim!" gritou ele, puxando-a para perto enquanto todos ao redor começavam a entrar em pânico. O caos se instalou. A sirene da ambulância que se aproximava agora soava como um lamento distante, incapaz de cortar através da confusão. Então algo impressionante aconteceu. Do interior da van em chamas, uma figura saiu, emergindo como um fantasma. Era um homem com roupas esfarrapadas, mas com um olhar intenso. Ele encarava Lucas e foi como se o mundo ao redor congelasse. "Lucas!" o homem gritou, a voz gravada nas fibras mais íntimas da memória de Lucas. "Eu sou seu verdadeiro pai." A declaração pesou no ar como uma bomba. O choque percorreu a multidão, a confusão letal se espalhando como pólvora. Os rostos se viraram para Lucas, um coro de incredulidade. Mas ele não conseguia processar. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz saindo como um sussurro. Ele não queria acreditar, mas a fisionomia do homem era inegavelmente familiar. Havia um semblante, um gesto que só se via em fotos antigas e esfumaçadas de sua infância. "Eu sou o que você perdeu. Pensei que estivesse a salvo, mas tudo isso foi uma armadilha. Dono Rosa não foi a única a fazer um pacto." A verdade atingiu Lucas como um soco no estômago. Ela não podia me contar porque estava presa a regras que não compreendemos. As chamas da van cresceram e a fumaça espessa obscureceu a visão. Lucas olhou para Dona Rosa, que observava em silêncio, a expressão horrorizada. O choque da verdade era um maremoto de emoções, e ele queria gritar ou chorar, mas estava paralisado. As peças do quebra-cabeça agora pareciam ter se espalhado, como cacos de vidro desfeitos em um chão de dor. "O que você quer dizer com pacto? Que tipo de jogo está acontecendo?" Lucas perguntou, as palavras saindo como um sopro. Em meio ao caos, a imagem de sua infância se misturava com a realidade distorcida. "O pacto que eu fiz foi para proteger você e Clara, mas agora tudo está desmoronando." O homem avançou, seus olhos ardendo com uma mistura frenética de desespero e determinação. "Se não escutarem agora, vocês estarão condenados." A multidão agitada, agora parada, observava com a respiração suspensa, esperando pela próxima frase explosiva. O homem continuou. "Aquilo que você chamou de sua vida é uma farsa. Lucas, você não é apenas um menino. Você é parte de algo muito maior, parte de uma linhagem que está em perigo." As chamas queimavam mais intensamente, e a tensão no ar aumentava. A verdade colidia com a negação, e cada revelação parecia mais absurda que a anterior. Lucas olhou para Clara, visivelmente abalada, e para Dona Rosa, que agora parecia assustada como nunca. "Não, isso não pode estar acontecendo", Clara murmurou, os olhos marejados. "Você está dizendo que não somos quem pensamos que somos?" E nesse instante, enquanto todos esperavam por uma confirmação ou refutação, a van começou a explodir. Um barulho ensurdecedor ressoou por todos os lados, e ondas de calor varreram tudo. Lucas fechou os olhos, a realidade parecendo se desvanecer em chamas e fumaça. Ele sabia que, ao abrir os olhos, a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Quando tudo ficou branco e então negro, ele sentiu um frio cortante na barriga. O próximo momento podia mudar tudo. O que mais havia nas sombras? O que viria a seguir? O calor do fogo
era intenso. Lucas sentiu o calor se aproximando, mas tudo parecia distante. A revelação de ter um pai aqui, agora, eclipsava tudo ao redor. O homem que se apresentou como seu verdadeiro pai continuava a falar, mas suas palavras eram um eco distante. Ele estava em choque. Era muita informação. As chamas da van agora dançavam em uma coreografia de horror, enquanto pessoas em pânico corriam em todas as direções. Clara estava ao seu lado, ainda tentando absorver o que estava acontecendo, e Dona Rosa, caída, tentava se levantar entre a fumaça e o caos. O homem que Lucas acreditava que era seu verdadeiro pai erguia a voz acima do barulho, mas Lucas não conseguia ouvir nada além de um zumbido. Lucas, você precisa me ouvir. É a única maneira de entender o que vai acontecer. A voz dele soava urgente, mas a raiva queimava dentro de Lucas. Como você pode aparecer agora, depois de tantos anos, só para me dizer que você não é quem eu pensava? O coração dele batia forte, fervendo de emoções. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não desapareci por escolha. O homem disparou, seu olhar determinado se fixando em Lucas. Nesse momento, um clarão de luz expôs seu rosto e Lucas sentiu um frio na espinha. O que era esse homem, afinal? E, de repente, um grito atravessou o ar. E lá estava Clara, segurando a mão de sua irmã que parecia ter surgido do nada. Espera! Quem é ela? Clara gritou, mostrando um gesto desesperado em direção à recém-chegada, que chegou de forma abrupta, como se tivesse se materializado do nada. A mulher se destacou. Mesma expressão, mesmo olhar que Lucas lembrava da fotografia. Sou eu, a sua irmã, a irmã que você nunca conheceu. Os olhos de Lucas se arregalaram. Irmã? Mas como? A confusão era um emaranhado de sentimentos. E enquanto a multidão murmurava, ele percebeu que o que ele acreditava saber estava se desmoronando. A nova chegada fixou seus olhos em Lucas, um olhar cheio de dor e determinação. Precisamos sair daqui, não é seguro, ela gritou. Mas a cena estava ficando insustentável. O calor aumentava, e para alucinar tudo, a van explodiu em uma onda de chamas, lançando estilhaços em todas as direções. Agora, a irmã de Lucas gritou novamente. O desespero fez Lucas tomar uma decisão. Ele puxou Clara, a irmã e Dona Rosa, levando-as para longe da explosão iminente. Ponto. Então um barulho agudo cortou o ar. Algo como um tiro ressoou. O corpo de Dona Rosa caiu no chão, a expressão de dor instantaneamente transformando-se em choque. Lucas parou, o coração disparado. Não! Ele gritou, correndo até ela. Mas o clima mudara novamente. As mãos de Rosa estavam manchadas de sangue, e o olhar dela, o olhar que sempre foi de sabedoria e tristeza, agora era repleto de medo. Tem que entender, Lucas. Eles estão aqui para pegar você, ela sussurrou, a voz falhando. O chão sob os pés de Lucas parecia ruir. Quem tá atrás de mim? Ele perguntou, a adrenalina pulsando enquanto Clara e sua irmã olhavam em volta, procurando a origem da ameaça. Mas mulher ainda apática apontou com a cabeça para o homem de terno que estava vendo tudo de longe. Ele é o que você precisa temer, o pacto que não pode se quebrar. Ela disse, antes de suas forças se esgotarem. E de repente, a emergência tomou conta. Lucas estava paralisado. Se tudo o que Dona Rosa dissera era verdade, de que pacto ela estava falando? O que estava acontecendo? Ele olhou para a multidão. O caos agora se transformava em um misto de desespero e confusão. As expressões eram de choque e julgamento. As verdades estavam se esfacelando, mas uma única pergunta ficou na cabeça dele. Quem realmente eram eles
E o que mais não sabiam sobre seu próprio passado? O desespero tomou conta do ar. A van começou a explodir em chamas, fazendo todos darem um passo para trás. Lucas olhava para Dona Rosa, caída no chão, com o coração nas mãos. A ferida dela não era apenas física, era uma dor profunda que cortava o que restava da confiança dele. Lucas, você precisa escapar. Eles estão vindo. Dona Rosa gritou, os olhos arregalados de pânico. O tempo parecia parar, enquanto o irmão e a irmã treinavam seus olhares, sem saber o que fazer. O verdadeiro pai estava ali, em pé, observando a cena como um espectador. E o homem de terno se afastava, como um predador que sabia mais do que estava revelando. Não podemos ficar aqui. Clara fundiu-se ao desespero, puxando a mão de Lucas. Mas ele estava preso, o peso da revelação ainda o imobilizando. Ela precisa de ajuda. Dona Rosa, eu não entendo. Lucas berrou, o nó em sua garganta crescendo. Como isso tudo pode ser verdade? Ele só queria respostas, mas a dúvida e o medo o cercavam como sempre. Era isso que eu temia. Eu não queria que você soubesse. Mas tudo faz parte do plano. A voz de Dona Rosa era agora um sussurro desesperado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Lucas sentiu cada uma delas como se fosse água fervente em sua pele. Plano? Que plano? Lucas gemeu, a confusão tornando-se insuportável. Então, o homem que havia saído da van gritou. Você tem que saber a verdade antes que seja tarde demais. O pacto não pode ser quebrado. Uma torrente de murmúrios e gritos se espalhou pela multidão aflita. As pessoas começavam a entender que o que evidentemente era um acidente havia se transformado em um jogo de poder, de vida ou morte. Clara olhou para Lucas. A determinação brilha em seus olhos. Precisamos fazer algo. A ambulância está chegando, mas e se não for rápido o bastante? Você não pode confiar nele. A irmã de Lucas gritou, interrompendo o caos. Ele não é quem diz ser. Não se deixe levar por promessas. As labaredas da van giravam, projetando sombras na multidão apavorada. Lucas se lançou na direção de Dona Rosa, sua mente girando em espiral. Posso fazer alguma coisa? Vamos levá-la para longe. Você luta por nós, por favor. Dona Rosa, mesmo entre a dor, arregalou os olhos e sussurrou. Você é mais forte do que pensa, Lucas. Lute pelo que é certo. Siga seu coração. Cada palavra dela parecia um eco de esperança. Mais do que uma mendiga, mais do que uma materna. Para Lucas, ela era o passado e o presente, tudo ao mesmo tempo. O pai de Lucas tomou coragem e se aproximou lentamente. Eu sei que está confuso, mas há coisas em movimento que você não consegue compreender. O que você fez quando ouviu a verdade, cuidou de Clara. O acordo que você faz agora determinará seu futuro. Chega! Lucas não queria ouvir mais. Havia uma linha que não estava disposto a cruzar. Ele gritou, eu sou quem eu sou, por causa dos meus próprios erros, das minhas próprias escolhas. Não sou uma peça de um jogo. E nesse momento, o calor do fogo e o peso do passado colidiram, criando uma explosão de clareza. Ele tinha o poder de decidir quem queria ser. Vamos! Ele gritou puxando Clara e sua irmã. Não podemos ficar aqui, precisamos sair. Eles correram juntos, principalmente porque o amor os unia e os tempos difíceis sempre os cercavam. Mas quando olharam para trás, Dona Rosa estava lá, firme, como se estivesse se despedindo de um mundo antigo. Lute pela verdade, ela gritou. E ali, no meio daquele caos,
Lucas percebeu que parte do amor era deixar ir. Um capítulo terminando com uma lágrima e um sorriso ao mesmo tempo. Enquanto se afastavam, o som da sirene se aproximando tornou-se um sinal. O fogo atrás deles lambia o céu, mas em seus corações uma nova chama ardia. Ele não estava sozinho. Agora tinha a chance de descobrir a verdade. E assim, ao olharem para frente, uma nova jornada se desdobrava diante deles. Antes de concluir essa história, é a sua vez de fazer parte dela. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos episódios e desenrolar dessa trama incrível. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha fazer parte da nossa comunidade agora mesmo.